Olá, esse é o MauáCast, um podcast onde mentes inovadoras se encontram. Tecnologia, inovação, empreendedorismo e conhecimento, tudo com aquela pegada da Mauá. Olá, bem-vindo a mais um MauáCast. Meu nome é Everaldo, sou coordenador do curso de Design aqui do Instituto Mauá e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre design digital e design de games. Convidado o professor Henrique Sobral. Bom, eu sou o professor Henrique Sobral, professor aqui do curso de Design da Mauá. Prazer estar aqui com vocês. Henrique, a gente tem visto, né, que no cenário atual o design digital e também o design de games tem crescido muito, né? A gente vê não só em conversação com os alunos, mas com as empresas, que é talvez um dos diferenciais da Mauá é ter um contato muito próximo com as empresas. E a gente vê que essa demanda tem crescido muito, né? Você também tem essa ideia? Ah, sim, eu percebo isso claramente, especialmente assim, pensando pelo lado do design digital, eu vejo esse crescimento sendo puxado aqui no Brasil em primeiro plano pelos aplicativos, por sites, essa necessidade que as pessoas têm, né, de fazer interfaces ou processos interativos, né, para os seus negócios ou para serviços que eles estão prestando, tem esse caminho que é muito forte aqui no Brasil. E os jogos, né, as empresas de jogos, elas cresceram bastante nos últimos anos aqui no Brasil também. Tem muitos jogos, muitas empresas produzindo jogos para celulares, para tablets, mesmo jogos para PC. Tem um número bem considerável de empresas fazendo esse tipo de desenvolvimento. Né? E o importante do design digital é que às vezes a gente imagina que ele seja só para computadores ou só para celulares, né, smartphones. A gente vê também produtos como automóveis, que tem design de telas agora, de um modo geral, assumindo mais, né, o papel dentro do automóvel. Esse raciocínio dá para ser expandido por uma série de outras telas, por exemplo, displays de câmeras, né, interfaces variadas, né, de todos esses outros dispositivos que se conversam ou que precisam integrar soluções. Então, um pequeno display que serve como uma tela de visualização para um outro aparelho. Então, você pode usar um celular como monitor para uma câmera, por exemplo. Dá para pensar em tantas outras interfaces, né, displays de equipamentos médicos, os óculos VR, por exemplo. Tem uma infinidade de aplicações para esse caminho digital. Né? Esses dias eu vi uma matéria sobre uma cartela de ovos com uma tela. Nossa, em que ela escaneava as condições do ovo e dava o feedback, né, o resultado ali na tela. Às vezes, claro, muitos produtos desses, naturalmente, são protótipos que não têm desenvolvimento, mas isso nos mostra como as telas elas estão diariamente na nossa vida. Né? Isso pode ser tranquilamente visualizado dentro de casa, é só você ver como se desenvolveram essas pequenas telas em máquinas de lavar roupa, máquinas de secar, os próprios displays das geladeiras, displays de fogão. Tem uma série de incrementos que vão acontecendo justamente por conta dessa digitalização que é imparável. Né? A gente vê isso em todos os lugares. Né? E acho que você abordou um tema também bastante legal, que é a questão dos óculos virtuais, da realidade virtual. Você acha que isso é uma tendência, que isso vai crescer muito fortemente nos próximos anos? Eu acredito que sim. As coisas que eu tenho pesquisado por aí, né, e as notícias que acabam chegando, nos dão conta da disputa que acontece agora para ver quem vai lançar de fato o primeiro óculos que de fato é um óculos interativo, com o display no próprio visor. A Apple lançando agora, né, o Vision Pro, que teve, né, uma questão toda polêmica aí, né, com relação ao custo, né, a qualidade do aparelho, enfim. Mas independente disso, de ser ainda, né, uma questão talvez no nível do protótipo ou em pequenos usos, existe um mercado considerável e muito rentável para a produção industrial desse tipo de coisa. Existem, por exemplo, o Meta Quest Pro, que não é um aparelho acessível nem um pouco, é bem mais caro que esse da Apple, por exemplo, porque ele é usado em simulações industriais, em treinamentos, a mesma coisa para esses outros dispositivos. Eu vejo esse equipamento, né, com esse desenvolvimento que a gente está tendo agora, os chips estão diminuindo bastante, né? Há rumores aí dos primeiros chips com 1,5 nanômetros,
que não sei se é verdade ainda, mas os de 3 já existem, de diminuir cada vez mais esses dispositivos e baratear o custo dos que já existem. Sim. Então, eu imagino que esses aparelhos mais sofisticados vão ficar cada vez mais presentes. Eu acho que basta ver como era 5, 10 anos atrás um óculos desse que precisava de uma parafernália, muitos cabos conectados, sensores espalhados pela sala, e hoje você tem um aparelho super compacto que você usa, né, separado de um computador pessoal, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que não tem volta esse caminho. Assim, Eu acho que tanto o estudo do design, o aprofundamento do estudo de design, quanto uma noção dessa parte, né, que você comentou agora, de não uma programação profunda, porque eu acho que nem é o campo de estudo, mas de uma lógica, né, para desenvolver o design digital, desenvolver o design de games, eu acho que é importante nessa profissão aí. E aumenta também o leque de campos de atuação, né? Sim. A gente vê muito fortemente no design de games também atuação com empresas, não só no mercado de games de modo geral, mas na atuação corporativa. Desse ponto de vista, qual que é a sua impressão dos campos aí? Essa é uma coisa bem interessante do campo do design específico, assim, porque o leque é enorme de atuações possíveis. Eu tive no início foi uma dificuldade, mas depois isso, obviamente, foi um privilégio, assim, ter participado desse processo de entender o design, porque eu poderia fazer coisas com marcenaria, web design, sinalização, marcas, estamparia, 3D, maquetes eletrônicas e coisas assim. São campos tão vastos que aceita contribuições de muitas outras disciplinas e de muitos outros conhecimentos. E é um campo também que facilita bastante a interdisciplinaridade, a integração de campos muito diversos. E isso é bem-vindo, inclusive, na nossa área, né? Eu consigo imaginar, por exemplo, né, só para estreitar a nossa conversa para o campo do game, por exemplo, as pessoas imaginam assim, olha, eu preciso, então, aprender a programação ou os detalhes técnicos, porque senão eu não consigo fazer um game. Não necessariamente. Você pode ser um concept designer, você pode ser roteirista, você pode ser o game designer, que é uma pessoa que está por cima de toda a estrutura do jogo, pensando as regras ou pensando mecânicas de um jeito um pouco mais abrangente. Tem as pessoas que vão trabalhar com a arte, finalizando, os modeladores, os animadores. Tem tantos campos diferentes e todos eles, de alguma maneira, podem se integrar. O ideal é que, né, a gente conheça um pouquinho de cada coisa para ter essa noção e poder articular com todo mundo, inclusive da equipe. Né? Poder se relacionar, né, dentro dos campos. E eu sei naturalmente que o campo da modelagem, né, você tem um conhecimento também sobre isso, leciona sobre isso aí. E nessa parte específica da modelagem, você vê alguma mudança agora imediata? A gente tem alguns caminhos novos, eu não vou dizer surgindo, mas se estabelecendo. Os processos de modelagem 3D, né, os mecanismos 3D que a gente sempre usou, eles foram ficando muito mais simples, muito mais otimizados e muito mais amigáveis para as pessoas. Há tempos atrás, os procedimentos eram muito técnicos e muito... como eu posso colocar? Assim, eles eram pouco amigáveis mesmo. Esse é o termo, talvez o mais adequado. Assim. Hoje, com poucas ferramentas e boa parte delas gratuitas ou open source, a gente consegue fazer muita coisa. As simulações, a própria modelagem em si, os procedimentos de aplicação de materiais, eles estão, de alguma maneira, uniformizados entre as plataformas. Então, a gente passou por uma época que cada estúdio e cada dona de software criava o seu próprio formato e isso dificultava bastante a integração. Hoje, os softwares eles se conversam muito mais. Isso, inclusive, é incentivado também que haja essa troca entre os softwares e os procedimentos estão muito mais claros para todo mundo. Parte desses processos estão
complicados, menos tecnicistas. Assim. Pensando aqui, né, no jovem que está escolhendo a carreira, escolhendo a profissão, e ele olha esse mercado de games, que é um mercado, a gente sabe, né, pujante, grande, forte, que tem muitos lançamentos e coisas espetaculares que estão surgindo, e a gente vê o jovem ali naquelas, né, será que eu consigo depois, no futuro, trabalhar com isso? A gente imagina que naturalmente sim, porque a gente tem visto isso nos nossos alunos, mas o que você destaca assim eu vejo alguns movimentos no mercado recente. Existem o mercado indie, tá? Que ele é muito receptivo. Sim, que é o mercado independente. O independente, isso. São as pessoas que têm pequenos estúdios, ou em algumas situações, né, alguns profissionais que tentam fazer quase que sozinhos um jogo inteiro. Tem alguns casos de sucesso, inclusive. Alguns viraram documentários e tal. Que são mercados em expansão. Basta ver a quantidade de jogos que tem hoje no Steam. Você entra na plataforma Steam, tem uma infinidade de jogos que você pode, enfim, comprar ou baixar de graça, enfim, são jogos independentes. Então, esse mercado ainda é muito grande e eu considero esse o local onde os experimentos legais acontecem, onde as pessoas testam mais, porque tem menos investimento envolvido, né? menos empresas grandes envolvidas, então os riscos são um pouco menores para essas empresas, então há esse incentivo para o teste, para a experimentação. Agora, no mercado que a gente chama, né, de AAA, ou seja, os grandes jogos que aparecem nas campanhas e tal, ou que vendem os consoles, coisas assim, a gente tem visto hoje um movimento do mercado de uma pequena retração, porque esses grandes jogos têm ficado muito caros e muito grandes. Sim. Então, são jogos que levam 6, 8 anos para ficarem prontos, com equipes imensas, muitos milhões de dólares. Jogos, hoje, na média, esses jogos grandes estão na casa de 100, 200 milhões de dólares para serem produzidos. São muito grandes. Mas esse outro universo que existe logo abaixo tá efervescente. Especialmente esse que olha para os lados e verifica essas outras possibilidades. Então, jogos menores, ou jogos educativos, ou jogos que servem para uma campanha específica, ou para lançamento de produtos, ou de treinamento, enfim. Ou mesmo coisas que se afastam um pouquinho dos jogos em si, né? Coisas que vão virar, por exemplo, aplicações interativas, aí sim, para VR, para AR, para museus, simulações, instalações. Então, o espaço é enorme. Esse espaço é enorme. O mercado europeu que eu tive contato há poucos anos atrás, eu trabalhei um tempo lá, esse mercado é enorme, é enorme. Inclusive, falando rapidamente, acho que da tua experiência, eu sei que você trabalhou no estúdio da Finlândia, né? Isso. Pôde desenvolver isso. Como é que você sentiu essa movimentação lá em comparação aqui com o que a gente tem no Brasil, na América do Sul? Sim. O que eu percebi, né, de diferença dos dois mercados é que aqui no Brasil a gente tem um pouco mais de dificuldade de conseguir investimentos maiores, então investimentos muito robustos que permitem, né, a compra de equipamentos grandes ou de a contratação de equipes muito especializadas, né, com grandes profissionais, tem um pouco mais de restrição, mas não é mais como já foi. Hoje está muito mais tranquilo fazer isso. Inclusive, eu acho que esse é um ponto muito importante, porque vai cair não só numa formação desse profissional que pode ser global, né? Ele pode, a partir do desenvolvimento dele aqui, ele pode oferecer serviço para o mercado todo. A gente tem muitas facilidades para isso. E aí eu queria que, nessa fala do mercado internacional, a relação também dele com a formação, né? Como é que você percebe isso? Essa é a parte que eu participei mais ativamente, ela é muito diferente do que a gente está acostumado. Assim, o caminho formal de educação, ele acaba virando um grande diferencial quando a pessoa está em posições um pouco mais estratégicas, ou em posições, né, de criação mesmo, ou de contato com o cliente, ou em reuniões estratégicas que enfim, precisa-se
considerar muitas questões delicadas, ou com orçamentos e legislações, ou questões técnicas muito importantes que, de alguma forma, vão impactar. Isso, de fato, faz muita diferença e esses profissionais são requisitados dessa forma. Inclusive, vale como critério de desempate, se você estiver, né, concorrendo a uma vaga, o diploma, né, a certificação universitária, ela faz uma boa diferença. E eu vejo, inclusive, assim, uma formação importante, e aí eu posso dar o exemplo aqui da Mauá, claro, que a gente tem, que é de uma formação de design básico, né, com um pensamento muito sólido na criação, no desenvolvimento, no projeto, com entendimento técnico muito forte e com entendimento criativo também muito forte, né? Então, unir essas duas áreas. E, em contrapartida, eu vejo como importante, principalmente para o jovem que está pensando, porque você tem um leque de opções, às vezes a escolha é muito difícil, né? Sim. Você vai falar, caramba, o que eu escolho aí? E ter flexibilidade no desenvolvimento durante a universidade é importante. Sim, nesse sentido, eu considero o curso da Mauá, a proposta da Mauá, ela é realmente muito sólida e ela está muito conectada com esse perfil desejado por essas empresas ou por esse tipo de desenvolvimento. Porque, ao mesmo tempo que existe uma preocupação com essa solidez dos conceitos e com um embasamento que vai fazer total diferença no processo criativo e nas decisões estratégicas a serem tomadas, e, ao mesmo tempo, você tem um incentivo à criação, você tem uma combinação de elementos diferentes, de áreas diferentes, e também, né, a preocupação técnica, né, que anda junto ali, né, uma expertise técnica que é essencial. Então, nesse aspecto, é indispensável um curso que te produza, né, ou que te traga essas condições, né, desse tipo de desenvolvimento. Então, quanto mais abrangente for essa procura, né, por esse tipo de conhecimento, melhor. Existem as opções, né, inclusive para esse mercado. Se você, eventualmente, tem uma intenção menos ambiciosa e você quer ficar, de repente, em um setor que é muito específico e tal, às vezes não há necessidade desse tipo, né, de abrangência e tal. Mas é aquela coisa, né? Você vai ter uma participação muito limitada, né, do campo todo, você vai ter contato com uma parte muito pequena e, infelizmente, você vai deixar de aproveitar muitas coisas, né, que esses conhecimentos todos integrados vão te trazer, né, vão te proporcionar. Sim, é verdade. E aproveitando, você tem algum jogo que você fala assim, pô, esse jogo tem um visual que me agrada muito, assim, ou que são coisas... Eu vejo, por exemplo, a gente até discutindo antes de falar aqui no podcast sobre o Minecraft, sim, que, pô, para o público jovem é tão conhecido, né? Mas é um mundo gigantesco, né? De formação e de expansões e tal. Pois é, por incrível que pareça, o Minecraft ele não é o jogo mais bonito. Porque é quadradão, né? Isso, mas ele é um jogo que ele é muito, muito atraente pela flexibilidade, pela possibilidade que ele te dá de criar o seu próprio mundo e de, enfim, expandir indefinidamente, né? Vamos colocar entre aspas esse indefinidamente, mas você tem uma liberdade muito grande. Indo para um outro lado, dos jogos que são conhecidos pelo seu, sei lá, o seu visual incrível ou por técnicas, né, inovadoras e última tecnologia, pelo menos para mim, são os jogos que me marcaram muito, assim. Por exemplo, Red Dead Redemption 2, para mim, é um exemplo incrível, assim, de uma barreira talvez ainda a ser superada, porque eles conseguiram fazer, né, num console da geração anterior, eles conseguiram um resultado incrível visual, com uma complexidade gigante, um mundo enorme, com uma variedade de texturas e modelos. Enfim, a mecânica também auxilia, né? É o tipo de jogo que, pelo menos no meu caso, dá um dó de terminar o jogo, porque eu gosto de ficar passeando e olhando e tal. Mas tem muitos exemplos nessa linha. Tem Horizon, Forbidden West, por exemplo, ou Zero Dawn, que são jogos incríveis, assim. Enfim, só para citar algum. Pô, ficaria horas falando aqui também sobre esses mercados. Tanto o design digital
quanto design de games, a gente tem noção de que sejam já há bastante tempo, né, uma área de muito desenvolvimento e é muito interessante do ponto de vista criativo, do ponto de vista estético, mas também do ponto de vista técnico, né, que é bem importante. Queria agradecer também sua participação aqui e convido, né, a todos para seguir a Mauá nas redes sociais e nos encontramos no próximo MauáCast. Muito obrigado, foi um prazer. E aí, gostou desse MauáCast? O próximo também será bem bacana. E você pode mandar suas sugestões de temas, viu? Até o próximo!